Oi amores, oi amoras, voltei com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui com a Mari, ó. Ela veio fazer a tag com a mamãe. E quem tagueou nós foi a Dinda Jaque. Então, nada melhor do que trazer a Mari pra fazer com a gente, né? E a tag é situações engraçadas e sérias na arte reborn. Então, vamos começar. Como respondo quando falam, você não tem medo dessa coisa feia? Bom, primeiro, ninguém nunca falou isso pra mim. O que aconteceu uma vez foi o seguinte, descobriram lá no meu serviço, né, que eu tinha bebê reborn, né? E aí uma menina chegou lá, uma funcionária chegou e falou assim, deixa eu ver a sua bebê. Aí eu mostrei no celular. Aí ela falou assim, nossa, eu acho que eu teria medo de dormir com uma coisa dessa. Aí eu falei pra ela assim, eu acho que quem deveria ter medo de dormir com uma coisa dessa é o seu marido dormir com você, porque eu teria medo de dormir do seu lado, né? Mas assim, foi tão natural, assim, tipo, sem descer do sapato, sabe, do salto. Eu só falei isso, tipo, né? Aí ela ficou olhando pra minha cara, tipo, né? Mas eu fui super educada, gente, né? Mas eu falei mesmo, eu falei, sério. Ela pegou e falou, eu teria medo de dormir com um bebê desse, uma coisa dessa, né? Aí no meu quarto. Aí eu falei assim, eu teria medo de dormir com você do meu lado se eu fosse seu marido, só isso. Foi bem assim, bem rápido. 2. Sua reação quando falam, parece um bebê morto. Então, eu comecei a sair com as minhas bebê há pouco tempo, né? Então eu saí com normalmente acontece esse tipo de comentário quando é com bebê de olho fechado. Mas, como eu nunca, tipo assim, não saio direto com elas, então não escutei isso de ninguém. Pra ser bem sincera, nunca escutei. O que eu escuto bastante assim, tipo, eles ficam, que nem quando eu saio com as de olhinho aberto, as pessoas ficam olhando pra ver se pisca, né? Aí eu falo assim, nossa, eu tava olhando nos olhos dela pra ver se era de verdade ou não. Mas ninguém nunca falou, tipo, parece um bebê morto, sabe? Não. E eu acho que isso daí acontece mais em shopping, em lugar mais assim, ou em lugares que tem mais pessoas, né? Aqui normalmente quando eu vou nos lugares somente para gravar, que nem eu levei nos mercados, mas foi uma coisa bem rápida, né? Então é difícil a gente. Quando a gente sai muito com a bebê, aí acontece alguns comentários inconvenientes. Mas quando como eu comecei a sair agora, então os comentários não são tão inconvenientes, por enquanto, claro. Né? 3. Sua reação quando alguém me chama de louca por ter reborn. Bom, na minha frente, ninguém nunca me chamou. Entendeu? Como eu moro no interior, as pessoas eu acho que falam um pouco por trás, né? Mas pela frente, na cara, ninguém fala. Isso daí, aqui, pelo menos eles são educados nisso. Eles não falam na cara. Tipo, eles devem achar, claro, né? Óbvio, né? Ai, olha só, a Tatiane, filha do Uba, filha da Irani, nossa, ela deve estar passando por algum problema, porque, nossa, quantos bebês, né? Não faz filho de verdade, é casada. Mas assim, eu acho que é por trás. Então, pela frente ninguém nunca falou nada mesmo. 4. O que você fala quando alguém fala, me dá um bebê reborn? Você já tem outros? Bom, gente, esse ponto é muito complicado, sabe? Tipo, pedem, claro, vivem pedindo. Isso daí hoje em dia essa geração tá bem avançada, né? Tipo, eu, na idade dessas crianças, eu não pedia nenhuma bala, né? Minha mãe sempre falava, não pede nada. Quando eu chegar em casa, se você quiser alguma coisa, pede pra mim, não pros outros. Eu nunca fui em rede social, em nada, pedir uma bala. Né? Hoje em dia essas crianças estão assim, tipo, ai, me dá, como se fossem as coisas mais fáceis do mundo. Primeiro que pra ter um bebê reborn não é assim, né? Tão fácil. Quem tem sabe que a gente trabalha bastante pra ter. E é como eu sempre falo para as meninas que vêm e pedem. Você tem sonho?
você tem que ter fé e foco, né? Eu sei que nem todos os pais têm condições de dar, mas meus pais também não tinham condições de dar. E eu tive a minha primeira bebê quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive o meu trabalho e o meu dinheiro. Então, eu sei que é uma luta e se elas também vão ter que passar por isso, se elas quiserem. Tem pais que têm condições e dão assim, tipo 1, 2, 3, né? E tem situação que não. Então, você sonha, você quer, você tem que ter foco, né? E, tipo, abrir mão de muitas outras coisas para ter. Né? Tem pais ainda que faz acordo, tipo, ó, eu dou, mas durante o ano você não me pede mais nada. Né? Então abre mão de celular, abre mão de um monte de coisa para ter. Né? E tem pais que realmente não tem como dar. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Esperar chegar a sua idade para você começar a trabalhar e ter os seus próprios bebês. Não adianta você vir pedir para mim, para outra, para os canais. Por quê? A gente também trabalhou muito para ter nossos bebês. E eu nunca vou dar um bebê meu para ninguém, né? Muito menos vender, muito menos dar, né? Então, eu acho que isso daí é complicado, entendeu? As pessoas, crianças de hoje em dia não têm muito mais controle disso. Mas o único recado que eu deixo é isso. Tenha paciência, tenha foco, tenha fé. E se você não pode ter hoje, você vai ter que esperar. Quando você começar a trabalhar, você vai ter o seu bebê que você quiser. Né? Porque daí você vai guardar o seu dinheirinho e você vai investir nisso. Né? Então, é o que eu posso falar. Não tem muito o que falar. É uma arte que não é barata realmente, ainda mais quando você vai comprar com boas cegonhas, um bom trabalho, realmente é mais caro mesmo. Então você tem que trabalhar bastante para ter o seu bebê, tá? 5. Uma reação muito engraçada por você ter reborn. Bom, menina, sempre acontece alguma coisa, né? Tipo, no meio reborn, sempre tem. Mas assim, o último acontecimento engraçado que aconteceu foi que eu tinha colocado num. Como fala? Aqui na minha região, no Facebook, tem os barganhas, vendas de coisas, né? Então vende tudo lá. E eu tinha colocado à venda uma bebezinha, não minha, de uma amiga, de olhinho fechado. E aí eu coloquei lá, né, a venda e tal, e maiores informação por inbox. Aí uma moça chegou lá, ela não leu, né, que era bebê reborn, nada, ela não leu. Ela veio e colocou assim embaixo. Todo mundo tava perguntando o valor. Ela não leu, absolutamente, eu tenho certeza que ela não leu. Ela pegou e colocou assim: ah, eu tenho 3 meninos e eu sou louca por uma menina. Você tá doando essa menininha? Aí eu quero. Onde você mora que eu vou buscar ela agora? Porque eu sou louca para ter uma filha menina e eu não posso mais tal. Então eu queria essa menina. Você pode me dar ela? Então eu vou cuidar, que não sei o que. Aí as pessoas na hora, tipo, estavam todo mundo comentando. Sabe quando dá aquele pausa assim? Ninguém comentou mais nada. E eu fiquei tão assim, tipo, eu não sabia se eu ria, se eu falar, o que eu ia falar pra uma situação dessa da mulher, né? Aí eu fui lá e falei assim: oi, tipo, é um bebê reborn, sabe o que é bebê reborn? Ela falou: ah, então, eu quero sim, eu quero. Falei: moça, não é um bebê de verdade, é um bebê reborn, só aquele bebê que parece de verdade. Aí ela colocou embaixo: me chama inbox. Aí eu comecei a dar risada, porque, tipo, inbox pior ainda, que eu ia falar, né? Aí pronto, aquela situação ali, as pessoas começaram, tipo assim, esqueceram até o que estavam falando e todo mundo levou na brincadeira, que começaram a tirar sarro dela. Nossa, a moça ali tava achando que era de verdade. Ai, a moça... tipo, foi muito engraçado, todo mundo começou a colocar risos ali e virou tipo uma comédia aquilo lá, né? E às vezes eu entro lá e vejo que alguém comenta, né, aparece a notificação que alguém escreveu alguma coisa, eu vou lá ver e falo: ai, não acredito que a pessoa ainda tava achando que era de verdade, queria adotar a menina. Daí é falta de ler, né? Tipo, né? Mas tem outras situações engraçadas que acontecem, assim, mas normalmente quando eu posto às vezes alguma foto, assim, meia que nem da Hannah, né? Às vezes
a pessoa fala, nossa, Tati, mas quando teu bebê tá grande já. Daí eu falo assim, tipo, né? Aham, né? Às vezes eu curto e não falo nada. Outro dia, quando eu fui no mercado com a Rebeca, uma conhecida nossa encontrou dela. Nossa, Tati, como tua bebê tá grande, tá linda. Eu não vi você grávida, menina. Daí ela falou, tá sumida, por isso você sumiu, né? Então, tipo, não é de verdade. Hã? Como assim? Não, o bebê reborn, sabe? Tipo, parece de verdade, mas não é. Então, tipo, acontece essa situação e deve mais dar risada depois sozinha, né? Porque acontece, gente, acontece, 6. O que você fala quando falam que sua bebê é horrível? Olha, nunca gostei de falar na minha cara, assim, que é horrível. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, eu não gosto de tal kit seu, então eu não vou assistir seu vídeo e tal. Gente, isso daí é indiferente pra mim. Porque assim, eu comprei, os meus bebês eu comprei pra mim. Eu gosto dos kits. Então, porque se fosse pra mim se fosse para mim escolher kits que tipo assim, as pessoas que me assistem gostam, é difícil, né? Eu tenho que comprar kits que me agradam, né? Que eu gosto. É claro que tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, mas eu não tô aqui para agradar ou para tipo satisfazer o gosto de ninguém, né? Eu posto os meus vídeos porque eu gosto, porque eu amo fazer os vídeos, né? Agora, em questão das minhas bebês, eu escolho os kits que eu gosto, que eu me realizo, que eu me identifico. Eu sou super realizada com os meus bebês, eu amo meus bebês. Eu não tô nem aí se tem pessoa que gosta do kit, que não gosta. Eu não gosto da sua japonesinha, então eu não vou assistir seus vídeos. Gente, não quer assistir? Não posso fazer nada. Entendeu? Tem vários kits aí também que eu não me identifico. E eu assisto os vídeos pessoas, né? Das pessoas por carinho, por amizade, ou pelo vídeo, né? Ou pela. Né? Mas não que, tipo, não satisfaz a mim. Eu não me identifico com o kit. Mas a minha amiga se identifica. Então eu tenho que respeitar. Né? Eu jamais chegaria para uma amiga minha e falar assim, eu não vou assistir seu vídeo porque eu não gosto do seu. Não, tipo, gente, ao senso, né? A pessoa é ridícula quando faz isso, é muito ridícula, sabe? Tipo assim, e às vezes a pessoa até tem bebê reborn e acha que o kit dela é lindo, então, né? Agradou todo mundo. Não, né? Às vezes não, mas é isso, né? A gente não estamos aqui, nem Deus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar, não é verdade? Mas é isso. O respeito. O respeito é bom e todo mundo gosta. Eu, independente de seja o kit que for, se eu gosto, se eu não gosto, eu vou sempre falar para minhas amigas que ele é bonitinho, que ele é. Por quê? Eu não gosto, ela ama. Então, ele é bonito. Ele é bonito de qualquer forma. Entendeu? É lindo, é lindo. 8, não, 7. O que você pensa ou faz quando ficam jogando o olho gordo em seus bebês? Bom, é difícil saber, né? Quem joga, quem não joga. Mas, assim, eu procuro sempre estar orando para todo mundo, para as que tem, as que não tem. E, tipo, que Deus ilumine cada uma, né? Que quem tem e fica jogando o olho gordo nas bebês dos outros, eu sinto muito porque, poxa, você pode, né? Você tem condições, você tem as suas, né? Então, se você gostou do kit de alguma de alguma youtuber, não precisa jogar olho gordo, vai lá e compra, luta pra ter, né? E para as que não tem, eu oro, peço que Deus ilumine, que Deus consiga realizar os sonhos delas, né? Mas é difícil de saber quem joga olho gordo e quem não joga. Às vezes, a pessoa que mais tem, vamos dizer, tem pessoas que têm condições de ter e às vezes tem inveja de você que também tem. Então fica difícil, né? Mas assim, eu procuro sempre estar rezando para todas, independente, né? E é isso. 8. Alguém já brigou com você achando que seu bebê
Alguém já brigou com você achando que seu reborn era um bebê de verdade? Tipo, coloca uma roupa no seu bebê, ele vai passar muito frio. Não, nunca aconteceu isso, porque normalmente quando eu saio com ela, eu já levo todo mundo de agasalhadinha, né? Manga comprida. Então, tipo assim, independente do tempo, eu saio assim com uma roupinha bem levinha nelas e cobertinha pra não ter problema. A Mari tá se divertindo, gente, olha só. Tá rindo demais aqui, né? Tá adorando ficar aqui com a mamãe. Olha só que coisa gostosa. Então, 9. Alguém já estragou o seu reborns? Como foi e qual a sua reação? Nunca. Não, nunca aconteceu. Como eu falei, eu não sou de sair com as minhas bebês. Aqui em casa mesmo, dificilmente as pessoas vêm pra pegar, tal, né? Às vezes acontece alguma coisinha meio chata. Nunca acontece, mas... quando... Como que eu vou explicar? Tipo, se vier a acontecer, né? Eu sou bem direta, eu falo, não pode fazer isso, né? Vamos dizer, a pessoa vem e pega pelo braço, né? Pega de um jeito que não pode, eu sou bem direta, seja a pessoa que for, eu falo, não pode fazer isso, não é uma boneca qualquer, é um reborn, são delicados, certo? Então eu falo, eu não tenho muito isso não aconteceu, mas se acontecer, eu falo mesmo. 10. Alguém já tentou roubar seu reborn? Qual a sua reação? Não, nunca aconteceu isso. 11. Você já passou uma situação tipo, seu bebê está fora do bebê conforto no banco da frente do carro e alguém lhe xinga. Toma cuidado com seu bebê. Ou você quase já levou uma multa por isso. Não, nunca aconteceu, eu não dirijo. E quando eu saio, né, meu pai que me leva, aí eu vou no banco de trás, ou às vezes eu ponho ela no bebê conforto e vou. Então nunca tive problema com isso não. E a 12 é para taguear uma ou duas mamães reborn. Bom, eu vou taguear a Mariana Lima, a Luas e a Mari Reborn. Eu não sei se a Mari vai fazer, porque tem algumas... Ela também não sai com os bebês e tal, mas eu acho que seria legal a Mari fazer. Ela tem um ponto de vista bem rígido e bem diferente, assim, em algumas perguntas, e eu gostaria muito que a Mari fizesse. Mari, mesmo você não saindo com os bebês, eu gostaria que você fizesse e respondesse algumas as perguntas, né? E a qual não te identifica, você pula. A Luas, eu gostaria que ela fizesse, porque ela também sai com os bebês. E a Mariana Lima, ela não é muito de sair, mas ela ela tá naquela idade, né, de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, é legal saber um pouco desse ponto de vista, né, na idade dela. Desculpa, Mel, né, mas é isso. O vídeo já está no final. Deixa o seu like, comentem, compartilhem. E um beijão meu, da Mari, para todos vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!